voltamos, agora continuando falando sobre álcool e drogas, mas antes eu gostaria de agradecer imensamente o Café Mercearia, que nos recebe de braços abertos em todas as nossas entrevistas. Também falar, se você perdeu algum programa nosso, estamos na do Vale Play, é só vocês acessarem que tem todos os programas lá. Bom, Guilherme, voltando ao nosso assunto, com relação à família, como é que fica a abordagem da família com relação aos dependentes químicos? Porque a gente sabe que às vezes a família ela é um pouco resistente em aceitar, né, que tem um filho, que tem um adolescente que faz uso de drogas. Como é que é essa abordagem? Como é que vocês fazem isso? Eu acho muito legal essa sua palavra aceitar. Dentre vários tratamentos, dentre várias teorias de tratamentos, os 12 passos, o primeiro passo é exatamente esse. Você admitir, entender que você tem um problema e às vezes isso demora um tempo. E esse fenômeno também passa pela família. Às vezes a própria família também tem essa dificuldade de lidar com isso tudo. De aceitar. Perfeito. Né? Acho que o primeiro trabalho sempre é uma psicoeducação, uma orientação, explicar o que é, para que as pessoas entendam antes de mais nada. É difícil você entender e aceitar o que você não conhece. Então, 2 pontos importantes, né? Essa psicoeducação com a família, com a própria pessoa e sempre trabalhar da maneira mais voluntária possível. Os tratamentos têm muito mais eficácia quando envolve voluntariedade, quando envolve uma consciência de ação, a partir dessa conversa, a partir da sua intervenção, eu resolvi mudar. E aí, como é que eu faço? Que acho que casa com a frase do Dr. Ronaldo Laranjeira, né? Aí você já não está pensando mais em internação, você está pensando em um processo individual, onde você vai fazer uma série de esquemas pensando como essa pessoa vai melhorar, atingir os objetivos dela de maneira mais funcional e voluntária possível. Entendi. E a questão do usuário, né? Para ele chegar até você, a gente sabe que às vezes há um movimento da família para que isso aconteça, ou até você, ou até o psiquiatra. Como que você trata essa questão do adolescente que começou a usar droga e que a família começou a perceber isso por alteração de comportamento desse adolescente, até com dificuldades na escola. Quando esse adolescente chega para você, como é que você inicia essa conversa com ele, esse tratamento? Como é que se dá isso com relação à psicologia? Legal. Os adolescentes, eles adoram esse espaço de psicoterapia, porque eu acho que, enquanto adolescente, dificilmente o mundo para te ouvir. Existem muitas coisas, né? Tipo, existem muitas coisas acontecendo na própria família, então é difícil arranjar esse espaço de escuta. Então, sempre é muito legal, sempre é um processo de muita abertura. Para saber o porquê que ele entrou, né? Sim, se é um problema familiar, se é um problema na escola, fora da escola, sim, na comunidade onde ele vive, porque às vezes ele entra nesse mundo por alguma coisa que está acontecendo lá atrás. Talvez né? ele tenha até tentado ter essas conversas previamente, mas os adultos do mundo real, eles não estão preparados para lidar com isso e sempre acaba na ideia de isso está errado, não, imagina, não vai entrar nessa, o que sua família vai pensar, e ninguém nunca para realmente para dizer, mas e aí, o que está acontecendo? Como que isso aconteceu? Como que você tem lidado? Como que você pensa em lidar? Onde você acha que isso vai te levar nos próximos 6 meses, 1 ano? Então, é um trabalho sempre E isso é a psicologia, né? Se não uma ciência da linguagem, uma ciência do acolhimento, onde você inicia esses trabalhos numa breve conversa e eles vão tomando esquemas mais complexos. Então, para os adolescentes, isso é muito legal. Família também é um ponto crítico para o tratamento. Ela pode ser a nossa melhor ferramenta ou uma inimiga muito poderosa assim, na recuperação. Então, não existe tratamento funcional de drogas, seja adolescente, criança, idoso, sem a família ser junto aconselhada. Entendi. E os lugares de internação? Você conhece alguns lugares que aceitam adulto ou adolescente? Esse encaminhamento é feito, você encaminha para o psiquiatra ou vice-versa, e esse tratamento se dá através do psiquiatra.
Ele que faz o encaminhamento para um caso de internação. Sim, é o mais desejável, mas um clínico, um médico em geral, ele pode também fazer esse encaminhamento. Ah, tá. Não precisa ser diretamente, não precisa ser necessariamente um psiquiatra. Não. De desejo, sim, porque o psiquiatra ele vai ter uma ênfase maior, né? Talvez nessa atuação, Sim. mas um médico ele pode receitar. E esses acolhimentos só devem acontecer mediante esse laudo médico, onde tem lá uma carta dizendo essa pessoa está apta para esse tipo de tratamento. Porque não é suposto a gente receber em dispositivos pessoas em surto, pessoas com transtorno mental agudo, eventualmente a gente não vai ter estrutura para isso. Outra questão interessante que você falou é sobre jovens e adultos, né? Juridicamente esses públicos não podem ser misturados, então essas instituições elas teriam públicos separados sempre. Adultos e adolescentes foi um marco na ONU que aconteceu nos anos de 1990, 80, 90, que é separar adultos de crianças, porque teve uma época no mundo que essa distinção não acontecia muito bem. Não existia. E a gente sabe que é difícil, né? São poucos hospitais da rede do SUS que aceitam, né, a internação. Nós não temos muito, acho que com relação a essa deshospitalização, diminuiu o número de hospitais, né, que aceitam essas internações pelo SUS. Às vezes o SUS tem que comprar o serviço, né, os municípios, na verdade, têm que comprar o serviço para estar encaminhando algum paciente. Exato. Isso acontece, isso já há muito tempo vem acontecendo e a gente às vezes conhece até pessoas que têm filhos que precisam de internação, que precisam entrar com pedido junto à Secretaria da Saúde para que ela compre algum serviço para estar internando esses adolescentes ou mesmo adultos, né, que às vezes precisam de internação. É perfeitamente normal. Com relação ao AA, a gente sabe que existe uma taxa de redução grande, né, de pessoas que frequentam o AA, que elas têm uma taxa de resolutibilidade grande. Mas mesmo assim, ainda existe uma certa resistência em frequentar o AA. Não sei se você conhece, você já teve contato com esses grupos do AA, o que você pensa a respeito disso? Sim, eu acredito que 90 a 95% das pessoas que se trataram, que tentaram se tratar em algum momento, frequentaram grupos de mútua ajuda. E aí é um caminho sempre interessante, algumas pessoas começam, param, voltam depois. Os grupos de mútua ajuda eles são muito interessantes, Beth, eles existem desde sempre para diversas coisas. A gente fala do AA, mas tem o JA para jogadores anônimos, a gente vai ter grupo para pessoas, específico para pessoas que têm dificuldades emocionais, compulsivos em apostas, então ele sempre existiu. E no meio dessa questão da recuperação, a gente vai entender que não é um caminho linear. Existe a pessoa que ela se recuperou de primeira, ela foi se tratar e ela conseguiu. Essa pessoa tirou 10 na prova, legal. Numa sala de aula, quantas pessoas tiram 10? Algumas vão para a recuperação, Sim. Algumas ficam na média, algumas recaem, já voltando para o tema da recuperação. Então esse caminho ele não é sempre linear. A gente só tem que educar a família, educar a sociedade para que eles entendam esse processo. E não a ideia de, olha lá, essa pessoa recaiu, essa pessoa voltou a usar, então tudo que ela fez foi jogado fora, voltamos a estaca zero, essa pessoa não tem vergonha, percebe? É um caminho difícil, é como uma dieta. Quantas pessoas conseguiram falar, eu vou fazer dieta, e chegou no fim, e completou e perdeu todos os quilos que queria e manteve a academia? E na verdade ele tem que querer, né, essa ajuda. Eu acho que o usuário ele tem sempre que estar disposto a aceitar esse tratamento, porque enquanto isso não ocorre, ele tem, acho que as recaídas são maiores, né? Perfeito. Porque eu acho que é muito difícil você traçar um caminho em frente, como você diz com relação às dietas também. Legal. Né? Primeiro passo sempre é admitir. Admitir. E até a gente olhar e falar, eu tenho um problema, às vezes demora, às vezes causou uma série de danos. Entendi. O meu último cliente, ele realmente se aceitou se tratar porque ele teve um dano social muito grande. Ele bateu em um poste, voltando para casa sozinho. Entendi. Teve um prejuízo social? Sim, pelo menos 30 mil reais. 15 do poste, 15 do carro. E aí, esses danos vão fazendo a pessoa acordar. Tipo, mas, eventualmente, essa pessoa já estava num processo, já tinha tido outras N razões para parar, mas estava com dificuldade de aceitar.
Entendi. E a gente também vê que às vezes a família às vezes se afasta também, né? Quando é adulto, a família não consegue conviver com esse dependente químico. E existe uma instituição, que é o Naranon, que ele trabalha essa questão familiar, né? Você conhece essa instituição? O que você pensa dessa instituição? Porque essa instituição é para ajudar os familiares. Né? Você conhece o Naranon? Sim, o Naranon exatamente voltado para famílias, ao Anon, que é a questão mais alcoólica, voltado para a família. Então, é como eu disse, seria obrigação de todo o dispositivo de saúde mental ofertar esse suporte psicoterapêutico, essa questão de orientação para as famílias. Não tendo, é extremamente importante a gente ver que esses grupos surgem para suprir esses buracos, porque a demanda é enorme, né? Entendi. Com relação assim, vamos supor, você tem uma pessoa que chega para você e fala, olha, eu tenho um parente que está usando droga, como é que eu faço para estar abordando isso? Você orienta também esse familiar ou esse parente da pessoa? Como é que ele vai chegar nesse adolescente, vai trazer ele até você ou até um psiquiatra para iniciar esse tratamento? Porque a gente sabe que às vezes você não consegue, você tem dificuldade em abordar a pessoa que está usando, né? E como é que você trabalha isso com relação a um parente que está nessa situação? Eu acho que a melhor forma, ainda no âmbito da voluntariedade, né? Priorizar sempre uma conversa dizendo que você vai para ser ouvido, que você vai para ser compreendido. Já passou a raiva, já passaram as mágoas familiares, tudo bem o que você fez, mas para a gente te ajudar tem que começar de algum ponto. Então, vai nesse profissional e vê o que ele tem a te oferecer. Se você não gostar, existem 400 outros profissionais desse. A gente vai trocando, a gente vai mudando. Mas percebe? É uma ideia de eu estou te aproximando desse tratamento de forma voluntária. Muitas pessoas não tiveram essa escolha. Que bom que você está tendo, que bom que você tem uma família, que bom que você tem alguém que está se importando com você. Se preocupando, né? Porque a gente vê que a família às vezes se distancia, né? Principalmente se é adulto, né? Porque no caso de adolescente não, os pais correm atrás e se preocupam extremamente. Mas quando já tem uma certa idade, tipo 20, 18, 20 anos, a questão fica mais difícil da família às vezes trazer essa pessoa para um tratamento, né? Ou para uma possível internação, alguma coisa assim. Não sei se isso acontece no consultório, ou é o próprio paciente que procura você, o próprio usuário, digamos assim. Ele procura também? Tem muita procura. Mas geralmente quando é adolescente, né, por ser uma pessoa já com menos efetividade social, vulnerável, vem famílias. Dos adultos, 100% dos adultos. E surge exatamente nisso. Surge como uma dúvida. Surge como um princípio de prejuízo. Comecei a sentir dores, antes eu me sentia melhor depois das festas, hoje eu acordo numa ressaca terrível, fico pensando por que é que eu fiz. Então, esses pequenos sinais é o que tem levado as pessoas para a psicoterapia. Mas o mais importante de tudo que a gente falou aqui é que essas pessoas não precisam se sentir sozinhas. Nem todo mundo vai ter uma família para interceder, mas nós falamos, tem recursos da rede que são gratuitos, existem recursos governamentais, existem organizações da sociedade civil, ONGs, existem diversas pastorais, grupos de mútua ajuda, olha que legal. É uma rede que está disposta a ajudar anonimamente, principalmente, né? Porque é difícil a gente se expor nessa questão. Sim. E a gente sabe que o SUS também tem uma questão que eles, eu falo compra serviço, né? Porque isso não existe às vezes próprio do município, para internação feminina, masculina. Inclusive você conhece bem esse assunto porque você já fez parte aqui no município de Avaré de uma instituição. Sim, né? Coordenei uma instituição e depois eu fui para a instituição que ela era cogestora do Estado, trabalhar com mais de 70 organizações que são financiadas pelo governo. O governo, em um sistema de cogestão com uma empresa da sociedade civil, ele compra os seus serviços como uma gestora desse programa. Quer dizer que o governo manda mais ou menos, ou que a organização manda mais ou menos? Não, eles trabalham juntos, vendo quais são os melhores objetivos, uma prestação de conta exemplar, porque senão a gente está falando de dinheiro público investido para tratamento de pessoas. Então, a prestação de contas dessas questões, elas são perfeitamente feitas assim. Né? Tem dois assuntos ainda, Guilherme, que eu gostaria de conversar com você. Uma é a questão do cigarro eletrônico.
ou vaporizador, alguma coisa nesse sentido. O que você pensa sobre isso? Porque a gente já viu várias pesquisas que isso é proibido. Desde 2009 existe uma resolução da Anvisa que proíbe o uso do cigarro eletrônico e que isso tem aumentado nas escolas, principalmente em São Paulo, né? Porque isso causa danos. Né? Pode causar efizema pulmonar, problema cardiovascular e, num caso mais sério, até um câncer. Como é que você vê se um pai ou uma mãe descobre que o filho está usando cigarro eletrônico? Como abordar esse filho? Como fazer isso? Legal. Uma breve explicação sobre o cigarro eletrônico. É um dispositivo que surgiu faz pouco tempo, como que 4 anos no máximo. Eu presenciei o surgimento disso nos Estados Unidos, lá já teve diversas alertas. Qual que é a grande questão, Beth? É um dispositivo novo que ninguém sabe muito bem o que acontece. Ele funciona numa temperatura muito alta, pela queima de vapores, e essa queima de vapor a gente ainda não sabe o que causa. Os estudos ainda são muito controversos, então, de maneira nenhuma, nenhum profissional da saúde pode chegar e falar, pode usar que é tranquilo. Ele surgiu como um milagre, um redutor de danos para os cigarros. Você vai conseguir abandonar os cigarros e ficar só no cigarro eletrônico. O tanto de nicotina que tem num cigarro eletrônico é assustador, é uma porcentagem altíssima. E ele tem outras propriedades também, né? Que levam ao efizema e a outros problemas. Sim. De saúde também. Diversos casos foram relatados, principalmente porque ele fornece um uso muito mais abusivo. Pensa, se alguém nessa sala agora quiser fumar um cigarro, ele não pode, ele vai ter que ir lá fora, porque ele precisa... Hoje nós temos um ambiente que é protegido de tabaco e tudo mais. Esse cigarro, a pessoa, ele consegue fumar praticamente em todo lugar, dirigindo. É muito rápido o acesso. Então, isso faz com que as pessoas usem muito mais uma química que nós não sabemos exatamente o que a combustão dela faz, mas já foi constatado diversos casos de, como você disse, efizema, lesão pulmonar, falta de ar. A glamorização desses cigarros está para acabar. A pessoa às vezes acha que é um charme usar o cigarro eletrônico. Sim. E não sabe que as consequências estão aí, né? Legal. Isso causa mesmo, isso está comprovado que causa problemas ao longo do tempo. O outro ponto, isso surgiu para seduzir a classe de jovens, né? Extremamente perigoso. A primeira estratégia que a gente observou da estratégia das indústrias tabagistas foi criar cigarros com sabores. As pessoas que fumam, elas não se interessam por esse cigarro, eles são justamente criados para seduzir novos usuários. E essa é uma dos grandes trunfos aí das indústrias tabagistas. Criei um dispositivo super docinho, que parece inofensivo, que é gostoso, que as pessoas dividem, que dura bastante, então ele esconde diversos riscos através de um gosto de tangerina. Entendi. Outra coisa que eu acho assim, extremamente importante é com relação a uma frase do Dr. Ronaldo Laranjeira, também que eu sou fã dele, já deu para você perceber, né? Ele diz que não existe, que a maconha não é medicinal. O que existe são substâncias dentro da maconha que devem ser estudadas. O que é que você pensa a respeito disso? Então, Beth, essa questão da maconha é bem interessante, essa frase do Ronaldo. É um pesquisador seríssimo e como um pesquisador muito sério, não dá para afirmar de que a maconha ela é medicinal, de que toda maconha é medicinal. Principalmente porque quando a gente fala, surge uma falsa ideia de que, então se eu fumar maconha eu vou ter benefícios. Se eu plantar maconha eu vou ter benefícios. Não há essa afirmação, não pode ser comprovado. Tudo que é extraído da maconha não é o princípio psicoativo. Então, quando uma criança está tomando um óleo de CBD, quando essa medicação medicinal está sendo aplicada e distribuída pelo mundo, ela não envolve de maneira nenhuma os princípios psicoativos, o barato da maconha. São questões extraídas e existem mais de 200 substâncias dentro da maconha que podem ser extraídas. É como o veneno de uma cobra. Ele tem o potencial de te matar, mas fatorizado, quando a ciência coloca a mão e consegue dissolver todas essas substâncias, você extrai dali uma dose de medicação. É exatamente isso. Mas em momento nenhum, ser picado por uma cobra vai ser um medicamento. Sim, com certeza. Então tá bom. Guilherme, eu gostaria de agradecê-lo muito por essa entrevista, por esse bate-papo. Espero que você volte outras vezes e faça as considerações finais. Perfeito. Beth, obrigado. É sempre muito bom trazer orientação, instrução, o que a gente chama de psicoeducação.
temas importantíssimos, né? Muitos pais me procuram, muitas adolescentes, adultos, e sempre procurando orientação. Mas que fique claro dessa conversa de quantas oportunidades de tratamento a gente conversou aqui, de quantas oportunidades públicas de graça, para que as pessoas em algum momento não se sintam sozinhas, né? Você consegue atingir tratamentos e busque por ele, busque por eles. Muito obrigada, e eu gostaria de mais uma vez agradecer a Mercearia Café por abrir as portas para a gente, e muito obrigado, até o próximo do Vale Saúde.